Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado, aula número 5. Na última aula, nós apresentamos a gestão de pessoas do ponto de vista de um aspirante a líder e encerramos as 3 aulas focada no seu desenvolvimento. Nesta aula, nós vamos começar a apresentar ferramentas, técnicas e metodologias para o desenvolvimento do líder gestor. De forma geral, o líder gestor é o responsável por garantir a entrega do resultado e precisa de ferramentas nas 3 perspectivas: autogestão, gestão do negócio ou processos e gestão de pessoas. Esta é a versão de julho de 2021. Revisando a agenda do curso. Nas últimas 3 aulas, nós focamos o desenvolvimento da competência em liderança no aspirante a líder. A partir desta aula, iremos desenvolver a competência liderança no líder gestor nas 3 perspectivas: autogestão, gestão do negócio e gestão de pessoas. As ferramentas e metodologias apresentadas para o aspirante a líder serão aperfeiçoadas nessas 3 próximas aulas, neste novo cenário. O nosso foco agora é no líder que já assumiu a posição de gestão e tem uma equipe de liderados. Se você ainda não viu as 3 aulas para o aspirante a líder e sentir dificuldades nas próximas aulas, é só voltar e assistir às aulas 2, 3 e 4. Este é o conteúdo da 5ª aula. 1. Autogestão para o líder gestor. A metodologia IDM, composta de 4 etapas: priorização da questão-chave e a melhoria contínua. 2. Definição de objetivos. A pirâmide de necessidade de Maslow e a ferramenta Ladder Technique, que é uma sequência de perguntas. Para quê? Nesta aula, nós também vamos revisar, quando necessário e de forma rápida, alguns conceitos apresentados nas últimas aulas. Este foi o método simples de planejamento apresentado na aula 2, com 3 etapas: 1. Onde eu estou? 2. Onde eu quero chegar? E 3. Como eu chego lá? Este método continua válido. Nesta aula, vamos acrescentar mais uma etapa nesse processo. Relembrando que em cada uma das 3 etapas da metodologia simples, nós temos 2 fases: a fase de divergência, onde geramos várias opções, e em seguida a fase de convergência, onde priorizamos as melhores opções e damos foco. O método que iremos trabalhar nesta aula é a metodologia IDM, que, como vemos nesta tela, está com a versão de 4 etapas. 1. Qual é a situação atual? 2. Quais são os objetivos ou metas? 3. Qual é a questão-chave ou o melhor caminho para atingir o objetivo? E 4. Quais são as tarefas ou ideias para percorrer o caminho ou executar a questão-chave? Na metodologia IDM, nós incluímos a 3ª etapa em relação ao método simples e mudamos os títulos. 1. Onde eu estou virou situação atual. 2. Onde eu quero chegar virou objetivo. 3. Como eu chego lá virou tarefas. O motivo de incluir a 3ª etapa é que alguns objetivos precisam de uma etapa intermediária antes de definir as tarefas. Nós vamos mostrar um exemplo para ajudar a entender a metodologia. 1. Situação atual. Fui promovido ao 1º nível de gestão. Eu tenho uma equipe com 5 liderados e eu sei o básico sobre liderança. 2. Objetivos ou metas. Neste caso, temos 2 objetivos. Primeiro, ser reconhecido como um líder autêntico. E segundo, deixar um legado como líder. Lembrando que, em cada etapa do processo de planejamento, nós geramos várias opções e depois priorizamos. Neste caso, depois de gerar vários objetivos, ficamos com esses 2 mais importantes. E para prosseguir na metodologia, vamos focar um objetivo. Neste exemplo, ser reconhecido como líder autêntico. Continuando. 3. Quais são as questões-chave para atingir o objetivo, ser reconhecido como líder autêntico? Neste exemplo, depois de gerar várias opções, ficamos com 3 principais pontos: ter autoconhecimento, conhecer os liderados e capacitar novos líderes. Neste exemplo, fica claro que nós ainda não chegamos na definição de ações concretas nesta 3ª etapa da metodologia. Por isso, precisamos de mais uma etapa para desmembrar a questão-chave em ações concretas. O segundo objetivo, deixar um legado como líder, será detalhado em um momento futuro.
Ele não é o foco agora. Na análise dos 3 caminhos ou questões-chave para atingir o objetivo, o novo líder chegou a esta decisão. 1. Autoconhecimento não é o ponto crítico agora, pois, enquanto aspirante a líder, este ponto foi bem trabalhado. 2. Conhecer os liderados. Esta é a principal questão-chave no momento, pois o líder assumiu a equipe agora. 3. Capacitar os novos líderes. Esta é uma questão-chave que deverá ser detalhado e trabalhado no futuro. Não é o foco agora. Focando a segunda questão-chave, conhecer os liderados, o novo líder gera uma lista de tarefas e ações concretas que deverá executar. Eu gosto de fazer a analogia da questão-chave com o gargalo que impede o fluxo de um processo. Nesta imagem, temos o gargalo Y impedindo o fluxo completo do líquido da esquerda para a direita. Se o nosso objetivo for aumentar o fluxo do líquido, precisamos gerar uma ação para mover ou eliminar o gargalo Y. Ou seja, a questão-chave pode ser um gargalo que precisa ser eliminado. E ideias ou tarefas são o como eliminar o gargalo. Na nossa vida real, nós temos vários problemas, obstáculos ou gargalos e precisamos identificar os obstáculos, priorizar e focar o gargalo da vez. Voltando ao nosso exemplo. 1. Autoconhecimento. Para este novo líder, essa questão está ok, pois ele já vinha trabalhando nesse ponto como aspirante a líder. 2. Conhecer os liderados. Este é o foco hoje, ou a questão-chave a ser trabalhada, pois acabou de assumir a posição de liderança. 3. Depois de trabalhar a questão-chave Y, será a vez de focar o ponto Z. Com o tempo, será necessário revisar novamente o ponto X, ou o autoconhecimento. Este é o processo de melhoria contínua. Nós podemos representar o conteúdo gerado na metodologia EDM em uma estrutura em árvore. Neste esquema, colocamos apenas o objetivo focado e as 3 questões-chave. Focamos a segunda questão-chave, conhecer os liderados, e detalhamos as tarefas. 1. Apresentação e conversa informal. 2. Conhecer a formação técnica de cada liderado. 3. Identificar os objetivos e aspirações de cada liderado. 4. Conhecer os pontos fortes e fracos. 5. Ter um plano de desenvolvimento de cada liderado. Estas 5 tarefas já estão ordenadas numa sequência cronológica. A execução das ações será de cima para baixo. Como apresentado na aula 2, aqui também podemos utilizar a ferramenta Kanban com essas 3 colunas. 1. Lista de tarefas a fazer. 2. Tarefa que está sendo realizada. E 3. Tarefas executadas. Utilizamos a ferramenta Kanban para fazer a gestão ou acompanhamento das tarefas. É importante nesta ferramenta colocar o prazo de execução de cada tarefa. Essa matriz pode ser feita no aplicativo Trello ou de forma física no quadro de avisos com notas autoadesivas. Também na aula 2, nós apresentamos a pirâmide das necessidades de Maslow. É importante revisar este modelo de tempos em tempos, pois conforme o tempo passa, você atinge os seus objetivos e precisa renovar os seus objetivos ou sonhos. À medida que você vai crescendo na vida profissional, poderá perceber que as suas necessidades também mudam, geralmente de baixo para cima da pirâmide de Maslow. Mas não é uma regra. Dependendo da situação ou cenário externo, você pode voltar e definir um objetivo da base da pirâmide. Uma nova ferramenta para descobrir e priorizar os objetivos mais importantes é perguntar sucessivamente: para quê? Para que eu quero executar esta tarefa? Para que eu quero executar esta questão-chave? Para que eu quero atingir esta meta? Para que eu quero atingir este objetivo e assim por diante? Quando perguntamos para quê, podemos descobrir novos objetivos. Neste exemplo, partindo do objetivo ter um bom emprego, perguntamos para que eu quero ter um bom emprego e tivemos como resposta para ter um bom salário ou para ter estabilidade ou para ter crescimento profissional. Ou seja, descobrimos novos objetivos.
Para cada um dos novos objetivos que você descobre, pergunte novamente para que eu quero. Por exemplo, para que eu quero ter um bom salário? Resposta: para ter qualidade de vida. Pergunte novamente: para que eu quero ter qualidade de vida? Resposta: para ser feliz. Um passo antes de aparecer felicidade, provavelmente você descobriu um valor. Por exemplo, na segunda linha, antes de felicidade, apareceu qualidade de vida da família. Provavelmente a família é um valor. Qualquer um desses elementos que aparecem como resposta pode ser adotada como um objetivo. Quanto mais à direita, mais abstrato. Neste exemplo, nós perguntamos: para que ter uma conversa informal com os liderados? E descobrimos 3 respostas: para ouvir o liderado e, na sequência, para motivar o liderado, para conhecer o liderado e, na sequência, para capacitar o liderado, para abrir um canal de comunicação e, na sequência, melhorar a comunicação. Nesta tela, nós temos 7 objetivos possíveis para planejar. Se você quiser pesquisar esta ferramenta, pode pesquisar por Laddering Technique ou escada da abstração. Nesta tela, nós continuamos o processo perguntando mais vezes para que para cada novo objetivo que descobrimos. No final do processo, podemos convergir para melhores resultados, por se tratar de objetivos de uma empresa. Essa é uma forma de descobrir, priorizar e definir o seu objetivo. Neste exemplo, nós perguntamos 2 vezes para quê. Para que ministrar treinamentos? Resposta: para capacitar a equipe. Para que capacitar a equipe? Resposta: para melhorar o desempenho da equipe. Pode ser que esse processo não esteja gerando o resultado desejado, que é o melhor desempenho da equipe. Então, podemos inverter o processo e perguntar o que realmente é necessário para ter melhor desempenho da equipe. A análise de cima para baixo é um exercício de planejamento. O quadro do topo da imagem é o objetivo em questão. Neste exemplo, adotamos como objetivo melhor desempenho da equipe. Colocando esses elementos de cima para baixo na estrutura da metodologia IDM, temos objetivo: melhorar o desempenho da equipe. Questão-chave: motivar a equipe. Tarefa: fazer um plano de desenvolvimento profissional para cada membro da equipe. Neste caso, o plano de desenvolvimento individual pode definir o treinamento customizado necessário para cada elemento da equipe e que, como consequência, pode gerar capacitação sob medida e melhoria do desempenho de cada indivíduo e da equipe como um todo. Este é outro exemplo real. Objetivo definido pela pessoa: parar de fumar. Esse é um objetivo que muitas pessoas que fumam têm, mas infelizmente algumas pessoas não conseguem atingir este objetivo. Ao invés de tentar executar o mesmo plano novamente, tente descobrir outros objetivos derivados deste que aumente a sua motivação. Podemos fazer isso perguntando: para que eu quero? Ou seja, para que eu quero parar de fumar? Neste exemplo real, começamos com a pergunta: 1. Para que parar de fumar? Resposta: para parar de lançar fumaça na filha. 2. Para que parar de lançar fumaça na filha? Resposta: para ficar mais tempo próximo da filha e da família. O que acontecia é que, nos dias de folga em que o pai estava em casa, sempre que o pai ia fumar, ele saía de casa, diminuindo ainda mais o pouco tempo que tinha com a filha. Novamente, nós adotamos como objetivo o elemento do topo desta imagem. Objetivo: ficar mais tempo com a filha e a família. Aplicando a metodologia IDM, o pai descobriu a questão-chave: não fumar enquanto está de folga e está em casa. Quando estiver em serviço fora de casa, ele continuou a fumar. Mas, no pouco tempo de folga que ficava em casa, o pai parou de fumar. Estas ações ajudaram o pai a atingir o seu objetivo. Neste exemplo, a pessoa não parou de fumar, mas passou a fumar menos. Esta disciplina adquirida em fumar menos pode ser um estímulo ou etapa para diminuir ainda mais o consumo de cigarro.
Eu já testemunhei pessoas fazendo esse processo, mudar o objetivo de parar de fumar e adotar um novo objetivo, fumar menos. Em um caso real, uma pessoa relatou que passou a fumar 95% menos, mas não parou de fumar. Ele até relatou que não consegue, ou melhor, não quer parar de fumar. Esse exercício de perguntar para quê e depois descobrir a questão-chave com o IDM é um exercício poderoso de autoconhecimento. Revisando o conteúdo desta quinta aula. 1. Autogestão para o líder gestor. Apresentação da metodologia IDM composta de 4 etapas. Levantamento e priorização da questão-chave e a melhoria contínua, trabalhando uma questão-chave de cada vez. 2. Definição de objetivos. A pirâmide das necessidades de Maslow e a ferramenta Ladder Technique, que é uma sequência de perguntas para quê. A aplicação da ferramenta Ladder Technique com a pergunta para quê, seguido da priorização da questão-chave com a metodologia IDM, é um poderoso e importante processo de autoconhecimento. Encerrando a quinta aula do curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós começamos a apresentar as ferramentas, técnicas e metodologias para o líder gestor. Nesta aula, focamos a questão da autogestão ou autoconhecimento de forma mais forte. Muitas das ferramentas apresentadas na segunda aula, direcionadas para o aspirante a líder, continuam válidas e necessárias. Na próxima aula, iremos apresentar ferramentas e metodologias para a gestão do negócio, dando seguimento na gestão de processos que começamos na terceira aula, mas de forma básica. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.